Bom, gente, voltando aqui à nossa aula sobre orações coordenadas, orações subordinadas, sou eu, Érica, de novo que vos falo, então vamos dar sequência. Estávamos falando na aula, no vídeo anterior, né, que as orações coordenadas são aquelas independentes, né? Uma não precisa da outra, há uma relação de independência sintática. Por quê? Cada uma apresenta todos os seus componentes da oração que precisam ter para que haja compreensão, ok? E aí a gente já ia começar de fato com o estudo das orações coordenadas. Bom, a gente tem dois tipos de orações coordenadas: as sindéticas, que são as que têm síndetos, ou seja, conjunção, e as assindéticas, as que não têm síndeto, tá? Então, se ela não tem síndeto, ela é assindética, ok? Bom, um exemplo aqui disso é esse textinho aqui da propaganda. Mas é interessante vocês saberem que, embora ela seja assindética, ou seja, a primeira oração não seja conectada à segunda por meio de um conectivo, elas têm uma ideia na conexão, tá? Porque geralmente o que une essas orações assindéticas é uma vírgula. Como vocês podem ver aqui, ó. Afaste os bichos, vírgula. Lave as mãos. Notem que, muito embora não tenha uma conjunção para dar um sentido mais nítido, né, na união dessas orações, quando a gente lê, a gente entende o sentido que a pessoa quer dar com essas duas orações, tá? Então, por exemplo, afaste afaste os bichos e lave as mãos. Até na correção aqui deu um. Ah, não, tá certo, é verdade. É aditiva. Pensei que eu estivesse falando do E, nada a ver. Tá certinho, gente, desculpa. O que eu tô querendo dizer aqui? Quando eu tenho afaste os bichos, é a minha primeira oração. Deixa eu botar de outra cor. Vou botar um amarelo, acho que realça mais aqui, né? Realça. Afaste os bichos. É uma oração. É a minha primeira oração. Como é que eu sei que ela é a minha oração? Espero que vocês tenham respondido o certo, porque tem um verbo. Se tem um verbo, tem uma oração, tá? Verbo. Depois, lave as mãos. É a minha segunda oração. Por que que ela é a minha segunda oração? Porque ela tem outro verbo. Então, o número de verbos determina o número de orações. Só que, ao unir a primeira oração com a segunda, não há conectivo, e sim uma vírgula. Então, a gente diz que essas orações são assindéticas, porque não há conectivo unindo essas orações. Mas, mesmo que não haja um conectivo, há uma ideia, há uma intencionalidade, né? Eu digo aqui, intencionalidade semântica. O que que significa essa intencionalidade semântica? Tem um sentido aplicado à união dessas duas orações, que ele está querendo adicionar ideias. Faça isso, afaste os bichos, e faça aquilo, lave as mãos. Beleza? Então, oração coordenada sindética é qualquer oração que não tenha síndeto. Síndeto é conjunção, é conectivo, tá bom? Bom, e seguimos aí, agora sim, quando a gente começa a falar das orações coordenadas sindéticas, que são aquelas que têm síndeto, a gente tem uma classificação. Gente, parece meio louco. Quem gosta de matemática, já alguns alunos disseram que não tem nada a ver com matemática. Mas, como eu sou professora de português, eu digo que tem a ver com matemática porque sim, porque eu quero. Enfim, mas falando sério aqui, eu costumo para eu lembrar de todas essas classificações, claro que agora eu já me lembro com mais facilidade, que há muitos anos eu falo sobre isso, mas eu costumo botar uma fórmula. Ora, são 5 classificações, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? Aí eu faço essa fórmula aqui, ó. Olha que legal.
E o que que tem isso a ver com matemática? Não sei, na minha cabeça tem. Mas eu costumo usar essa formulazinha, né, como meio de lembrar quais são as orações coordenadas sindéticas. Então, são três com A, uma com C e uma com E. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Lá na apostila de vocês, vocês podem perceber que quando ele começa a falar das orações coordenadas sindéticas, ele vai dizer assim: ah, os conectivos das orações aditivas, e, nem e outros lá. Gente, não se baseiem só nos conectivos, porque os conectivos às vezes exercem um outro papel, tá? Então, o que eu preciso dizer para vocês que é muito mais relevante é que quando o conectivo, seja ele qual for, apresentar uma ideia de adicionar a ideia da primeira oração com a ideia da segunda oração, vai ser oração coordenada sindética aditiva. Agora, se a gente vai sempre fazer um comparativo entre a primeira e a segunda oração. A gente olha a segunda e compara com a primeira, beleza? Então, quando ela for adversativa, a segunda oração vai contrariar a ideia da primeira. Se ela for alternativa, a gente vai identificar uma ideia de ação simultânea, tá? Ou seja, ele faz isso e faz isso. Ou a gente vai ter uma ideia de escolha. Você vai fazer ou isso, tá? Também são as alternativas. As conclusivas, a segunda oração conclui o pensamento da primeira. E as orações explicativas a segunda oração explica, perdão, a ideia da primeira. E aí, voltando ao que eu estava dizendo sobre vocês se fixarem em decorar as conjunções. Ai, não, as adversativas é mais, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. As alternativas ou, não sei o que. Dá certo às vezes? Às vezes dá, mas não é sempre. Então, para que sempre dê certo, observe, primeiro, o conectivo. Segundo, compare as ideias apresentadas. Por que eu estou falando isso? Olha o exemplo. O aluno estudou muito e não passou de ano. Primeiramente, a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida, quando você for classificar uma oração coordenada, subordinada, seja lá qual for, é identificar os verbos. Então, a gente tem aqui como verbo estudou e passou. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Então, a minha primeira oração é: o aluno estudou muito. Ah, como é que você sabe que essa é a primeira oração? Primeiro, porque tem verbo. E todos esses outros elementos giram em torno desse verbo, tá? Deixa eu escrever aqui verbo, para não esquecer. Verbo também. E a minha segunda oração, e não passou de ano. Lembrando que eu inseri o e aqui, mas o elemento, né, que vai conectar a primeira oração com a segunda. Ou seja, ele é o meu síndeto. Beleza? Então, a minha oração, na verdade, é não passou de ano. Segunda coisa que eu vou ver, se elas são dependentes ou independentes entre si. O que que eu faço? Eu leio a primeira oração e vejo se ela tem sentido completo. O aluno estudou muito. Tem sentido completo? Tem. Quem é o sujeito? O aluno. Qual é o predicado? Estudou muito. Sujeito e predicado completinho. Não preciso de mais nada aqui na minha informação. A minha outra informação é: não passou de ano. Quem não passou? Ele. Um sujeito oculto, um sujeito desinencial, como queiram. Não passou de ano é o meu predicado, que também está completo. São duas frases que, ditas isoladamente, né, separadamente uma da outra, você entenderia. Tranquilo, tá? Então, elas são coordenadas. Sindéticas, porque tem síndeto. Quer dizer, a segunda oração é a sindética, né? Deixa eu escrever aqui segunda oração que eu não escrevi.
Por que só a segunda oração é sindética? Porque é só ela que começa com a conjunção. A primeira não começa com conjunção. Então, ela é assindética, tá? Se ela é assindética, a gente deixa para lá. Me interessa classificar essa sindética aqui, beleza? Aí vem meu outro passo. Comparar a segunda oração com a ideia da primeira. Ora, a ideia da primeira é: o aluno estudou muito. Gente, se o aluno estuda muito, ele vai passar de ano, correto? Ele passou? Então, a ideia da segunda oração contrariou a ideia da primeira. Logo, mesmo que o E, lá na apostila, nos livros e na sua cabeça, diga que é aditivo, nesse caso aqui não pode ser aditivo, porque é um E que entra para contrariar a ideia da primeira oração. Então, essa oração aqui eu vou chamar de oração, porque tem verbo, né? Coordenada, porque é independente da outra, né? Coordenada. Sindética, porque tem síndeto, ou seja, a conjunção, e como ela tem síndeto, eu tenho que dizer qual é o valor desse síndeto. No caso aqui, é adversativa. Por isso que essa classificação tem esse nome gigantesco. Ok? Então, vamos para o nosso próximo passo, que são as orações subordinadas. Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui com as orações coordenadas e a gente se vê no próximo vídeo sobre orações subordinadas, beleza? Espero que vocês estejam gostando e vai dar tudo certo, hein, gente? Força aí! Até o próximo vídeo.